Vamos lá, pessoal, bom dia. A nossa última aula sobre bovinos de raça sintética, né? A parte 2, eu já falei para vocês na aula anterior sobre bovinos de raça sintética, né? Quais são, o que são. E hoje eu vou passar para vocês, então, mais específico sobre a raça sintética e composta, ok? Então, o girolando, né, pessoal, que a gente sabe que na última aula a professora falou que era o gir, né, um zebu misturado com holandês, aí eles criaram o girolando. Então, o girolando é uma raça sintética, tá? Então, eles utilizaram 5/8 do holandês mais 3/8 do gir, né? Então, do gir eles queriam o quê? A rusticidade, né? E do holandês eles queriam a produção de leite, né? Porque lembra que a professora falou as características desejáveis, tanto de uma raça como de outra, né? Num único animal. Então eu pego a rusticidade do gir mais a produção leiteira do holandês, né? Então eu tenho o gir holando, ok? Aqui então, né? Para ele ter um registro como. Só um pouquinho. Como puro sintético, né? Eu tinha me fugido da palavra aqui, ó. Para ele ter esse registro, então, como puro sintético, ele tem que ter, ele tem que ser bimexiço. Então, bimexiço significa o quê? Ele tem que ter uma fração zebu e uma fração europeia, né? Então, ele tem 5/8 do gir e ele tem 3/8, né? 3,5/8 do holandês, né? Então eu tenho um animal bimestiço, né? E eu tenho um outro tipo de cruzamento também que eu consigo alcançar essa parte de bimestiço, né? Da raça em formação. Então eu pego o holandês e pego o gir. Então eu uso 3/4 do holandês e 1/4 do gir, depois eu uso meio sangue holandês e meio gir, depois eu chego no 5/8 holandês e 3/4 giz. E aí eu tenho esse animal bimestiço. Deixa a professora passar aqui esses slides. Então, girolanda, né? Hoje, atualmente, dentro do nosso território nacional, pessoal, ele é responsável por 80%, né, da produção do leite produzido no Brasil. Por quê? Porque eu tenho um animal europeu com alta produção de leite, que é o holandês, mais o zebu, que é o gir, né? Então, aqui nos nossos pastos, na nossa região, com esse clima, ele é muito bem-vindo, porque ele é um animal que aguenta caminhar bastante, né? À procura de alimento, de água, que ele come os pastos de solos inférteis, né? Pastos secos, ele não tem problema quanto à digestibilidade desse alimento. Então, quanto a isso, eles pegaram a rusticidade dele, né? Para que o animal resistisse, então, a altas temperaturas, em relação ao alimento, em relação a longas caminhadas, à procura de água, à procura de alimento, ok? Daí a gente tem também o Gus Holanda, pessoal. Ele foi criado em 1930, né? Então ele é da raça Guzerá com a raça holandesa, né? Então eu pego a rusticidade do Guzerá com a produção de leite do holandês, né? E daí eu gero o Gus Holanda, né? Então é a mesma questão de rusticidade, de caminhar nos passos, de resistência a carrapatos, a procura de água, a procura de comida, o que o holandês não se encaixaria aqui na nossa região, né? Porque ele precisa de temperaturas frias. E o Guzerá já não, ele já é mais apto, né? A nossa região, em questão de temperatura, em questão de pastos degradados, em questão de caminhar para água, para alimento, e eu tenho um animal com essa rusticidade, um animal para a produção de leite.
Aqui é só a questão que eu deixei para vocês aqui estudar, né? Como a professora falou, então são férteis, precoces, rústicos, andam territórios longes, né, para garantir água e alimento, excelentes na produção leiteira, porque tem a parte europeia, o holandês, né? Então, 3.500 quilos de leite em 300 dias, né? E picos de produção de até 45 quilos dia. Então, é muito leite, né? Claro, pessoal, eu ainda tenho que corrigir um pouco a alimentação desse ruminante. Esperar também lá naquele pasto degradado, sem composição química bromatológica, né, sem qualidade nutricional, e também me dê muita produção de leite. Eu também tenho que ter esse pensamento que eu tenho que melhorar essa alimentação. Quanto mais eu melhorar, mais ele vai produzir. Né? Tem a parte dele, quando ele é para o de leite, então eu consigo alcançar excelência nessa produção. Ok? Aí a Gertrudes, né, ele foi o primeiro animal de raça sintética, né, a ser inventado. O Santa Gertrudes, ele possui 5/8 do Shorton, né, e 3/8 do Brahma. Então ele é um europeu com um zebuíno, né? O Brahma a gente tem a excelência em rusticidade, né? Adaptado a climas temperados, adaptado a caminhar longas distâncias, para água, para comida. O zebu, gente, ele nunca vai terminar tão rápido como o europeu, né? Por exemplo, o Shorton. Então, ele tem mais adaptação à carne. Então, pode ver, ele é um animal musculoso, né? Um animal que tem profundidade aqui na carcaça, é um animal com sobra aqui, então é uma linha reta aqui na garupa, o traseiro também com bastante músculo. Então, o que serve isso? Serve para minha terminação de carcaça, serve para o meu marmoreio, serve para eu ter mais carne nesse animal, né? E já o Brahma, apesar dele ser muito utilizado aqui na nossa região, não estou falando que ele é um animal ruim, né? Ele é um ótimo animal. O Brahma, de todos os zebus, comparado em pesquisas com o Nelore, o Brahma está ganhando, né? Em relação à terminação, ganho de peso, eficiência alimentar. Então, o Brahma também é um ótimo bovino para corte. Mas cruzando um animal que me traga essa garantia de terminação, de carcaça, de músculo, de marmoreio, com um animal que eu já tenho essa excelência porque está adaptado ao nosso clima, eu tenho muito mais ganho de repente do que trabalhar só com o Brahma, né? Mas aí vai da escolha do produtor, né? Vai da raça. Geralmente, quando a gente trabalha com raça como Brahma, como Nelore, eles gostam, né? Já é uma coisa que passa de família a família, a raça. Então, eles gostam muito da raça. Mas pensamentos como índices zootécnicos de alta produção, em relação ao pegar, né? Porque nós estamos falando de raças sintéticas, eu pegar um animal com a porcentagem de características morfológicas e produtivas e outra raça com um animal também com características morfológicas de rusticidade, precocidade. Então faz toda a diferença. Ok, pessoal? Aqui eu coloquei em relação aos chifres, aos pelos, tá? As novilhas que são boas, né? Que tem boa maternidade, então ela é precoce, ela tem o bezerro já sai desmamado com boas arrobas e maior do que a mãe, então ela tem aptidão materna. Aqui em relação aos bezerros, que eu acabei de falar para vocês, né, que a fêmea tem aptidão materna. O canchim, né, pessoal, que também a gente pode observar aqui em relação a ganho de peso, eficiência alimentar, ele então tá parado aqui com um ângulo de 45 graus aqui, né, 145 graus, olhar para frente, lembra daquela, né, parado anatomicamente para que a gente possa observar
anatomias, essas conformidades do animal, né, favoráveis à aptidão de carne. Então a gente tá fazendo a observação de aptidão dele, de conformidade dele, né? Então ele tem aqui em cima o lombo reto, né? Bastante musculatura e carne aqui na garupa, no traseiro. Não tem muita perna, porque, gente, quando eu quero ganho de peso, quando eu quero terminação de carcaça, quando eu quero um animal com boa quantidade de carne nessa carcaça, eu não vou querer que ele tenha um pernão, né? Porque a perna eu não vou utilizar. Então, eu vou utilizar aqui em cima, na carcaça. Então, eu tenho que observar a altura de perna, tenho que observar a altura de tórax aqui, né? Que tem bastante local, costelas, né? Que tem bastante local para mim o quê? Armazenar essa carne, essa musculatura, esse ganho de marmoreio, essa terminação dessa carcaça. Então, ele é um ótimo animal, né? Ele foi originado no Brasil, também em 1940, né? Tem o nome do técnico que originou ele, a Fazenda Caxim, por isso o nome dele, né? Em São Paulo. Então, ele foi cruzado com o touro charolês, né? E vaca zebu do Brasil. Eu vou falar do Brasil no final, tá? Então, ele está adaptado já a condições de pasto e clima. Então, ele é considerado um ótimo produtor de carne, por essas conformidades que eu falei para vocês, né? O comportamento dele é dócil, né? Pelagem baio amarela, daí eu coloquei em relação às mucosas, tal. Então, o seu rendimento de carcaça, pessoal, que é o que interessa no bovino de corte, né? Ele chega a 60% no final. Então, é um rendimento considerável. Ainda em relação a ele, tem aptidão materna, as fêmeas, né? Porque os bezerros a nascer é acima de 34 quilos, né? Depois da desmama, o bezerro já está maior que a mãe, então a mãe tem aptidão materna, né? Então eles são fêmeas que produzem bezerros precoces com alta eficiência alimentar e ganho de peso, ok? Nós temos o pitangueiras, né? Aqui é uma fêmea, deixa eu ver. O pitangueiras, pessoal, ele entrou depois da Segunda Guerra Mundial, né? Do Grupo Anglo, né? Empresa na época de criação de bovino. Ele foi feito através de uma raça híbrida, né, entre puro sangue taurino, né, e um zebuíno. Então, o Red Poll, né, o Red Poll ele é considerado com dupla aptidão. Então, eu tenho aptidão para carne e aptidão para leite, cruzado com o indiano, que é o zebu, né. No caso, eles usaram o guzerá, né. Então, aqui eles estão optando pela produção de leite, tá? Mas ele é um animal que ele é considerado dupla aptidão, ok? Então, ele foi cruzado, né, com Red Poll 5 oitavos e 3 oitavos de guzerá, né? Originando, então, o Pitangueiras, né? O nome veio, como eu disse, de uma fazenda em Ribeirão Preto, São Paulo, e é a tradição do meio pecuário lá. Então, ele pode ser utilizado para dupla aptidão. Aqui em relação ao pelagem, a quanto a fêmea tem habilidade materna, né? Produz bezerros precoces com alto peso ao nascimento e logo depois da desmama também, com arrobas consideráveis. Ele até fica maior que a mãe, né? O leite, esse em relação à carne, leite em relação a ele é rico em gordura do leite, então esse leite é muito utilizado para fabricação de queijos, né? Pode ser comparado com uma raça Jersey, que tem uma porcentagem de gordura do leite maior do que a holandesa, maior que a girolanda, então é um leite com porcentagem alta em gordura. A gente tem o Brangus, né? Que a principal característica dele, ele foi criado nos Estados Unidos, né? Ele foi cruzado entre Zebu e Angus, né?
No Brasil foi feito um experimento com Nelore Angus, né? E a gente chama ele de Ibagé. Então ele é parecido, ele. Ele tem alta rusticidade, alta terminação na carcaça, né? Ganho de peso, eficiência alimentar. Ele não tem chifre, então ele é uma raça moxa, tá? Então ele tem sangue Angus, 3/8 e um zebu. Aqui no caso seria o Brahma, né? Então ele vai ter do Brahma a rusticidade, vai caminhar longas distâncias para água, para comida, em relação ao clima, em relação à pastagem degradada, e ele vai ter a parte do Angus, que é a parte de conformação, de terminação de carcaça, de marmoreio, de músculo. Então ele vai terminar um pouco mais cedo, né? Ele vai ter um ganho de peso e uma eficiência alimentar um pouco mais cedo, só se fosse um zebu. Aí a gente tem o Ibagé, né, que eu comentei com vocês. Só um pouquinho. Então, aqui. Então, o Ibagé, eles começaram a fazer na década de 40. Então, eles cruzaram um Angus com Nelore, né? E aí eles chegaram na raça sintética do Ibagé, né? Então, o que eles querem? Eles querem também um europeu com um zebu, o europeu que tem alta produção de carne, né? E o zebu que traga essa rusticidade, né? Essa competência em relação a clima, a carrapato, a degradação de pastagem, a pastagens que um solo que não é tão fértil, então a composição bromatológica dessa pastagem, o valor nutricional dessa pastagem não vai ser tão alto. O Angus já necessita de pastagens boas, de solos férteis, né? E ele não caminha tanto para conseguir água e comida. Já o zebuíno, ele tem toda essa característica de rusticidade. Aí a gente tem o Sim Brasil, né? O Sim Brasil nasceu na Fazenda Sabiá, do Espírito Santo, né? Em 1947. Então eles cruzaram o Guzerá, né? Com o Cimental. E eles obtiveram então esse grau de consanguinidade, né? De 5/8 do Cimental com 3/8 do Zebu, né? Então, ele é um animal, deixa eu pegar ele aqui, que tem boa conformidade também, né, em relação a músculos. Pode ver que as pernas dele são curtas, né? O lombo reto, boa distribuição de carne no traseiro, né? Boa altura de carcaça aqui, o que vai me deixar esses músculos bem distribuídos. É um animal bem musculoso. Então, ele vai ter uma eficiência alimentar, um ganho de peso melhor do que se ele fosse só zebu, tá? E do zebu eles tiraram a rusticidade, né? E todas as questões de características que o zebu tem em relação ao nosso clima, ao nosso pasto. Então, ele não é um animal que só tem excelência aqui. Então, esses animais, eles têm excelência na região norte, central, né? E na região nordeste também, que a gente tem problemas lá em relação ao solo, ao clima, à pastagem, ok? Então, rusticidade, precocidade, alta fertilidade, produtividade de carne e leite, eu esqueci de falar, a gente pode observar que aqui é uma fêmea, né? Então, ele tem dupla aptidão, né, para carne e para leite. Então, tolerância ao calor, como eu falei, qualidade de acabamento de carcaça, né? Capacidade de pastejo com boa conversão alimentar, ele tem boa eficiência alimentar nesses pastos, né? E ele é um animal de longevidade produtiva e reprodutiva, então ele trabalha muito e responde bem, né? Então era essa a nossa aula, pessoal. A gente terminou a parte de bovinos de corte, raças, né? A gente falou sobre raça, registro, a gente falou sobre animais sintéticos e compostos, e eu apresentei as raças mais utilizadas aqui de animais de raças sintéticas.
Lembrando, pessoal, que a própria Embrapa, ela pesquisa todos os anos, tem experimentos, né, com novas raças sintéticas. Então, assim, ai, professor, isso é tudo de raça sintética? Não. Inclusive, eu disponibilizei um vídeo como documentário que a Embrapa, lá no Paraná, em Londrina, ela conseguiu, né, uma empresa, ela conseguiu uma raça sintética nova, né? Na feira eles mostram qual raça é, interessante ver. Então, o melhoramento genético, gente, ele está sempre caminhando, ele nunca vai ser sempre as mesmas raças, ele tem tecnologia, ele serve para melhorar a qualidade, seja de carne, seja de leite. Então, ele tem excelência nisso. Então, eu nunca posso imaginar que seriam essas raças. Eu sempre tenho novas raças. Então, para quem quer seguir essa área, tem que sempre ficar pesquisando, né, inovando conhecimento. Ok? Obrigada pela aula.